Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, que está começando. Hoje, com destaque para as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal dos dias 12 e 13 de março de 2014. Karina, 2 dias, 2 temas essencialmente julgados, mas que são, de certa maneira, não propriamente do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista da grande repercussão na própria mídia e também pelas suas consequências, 2 verdadeiros blockbusters entre as pautas do Supremo Tribunal Federal. O caso Varig, na quarta-feira, e a finalização do julgamento dos embargos infringentes na ação penal 470. Realmente, essa finalização do julgamento dos embargos na ação penal 470 acaba colocando mais um ponto nessa história que já desde 2012 os ministros se debruçam no julgamento da condenação ou absolvição daqueles acusados pelo Ministério Público pelos fatos acontecidos na época do presidente Lula, enfim, de tão grande repercussão na mídia e também no mundo jurídico. Mas o julgamento que se iniciou antes muito mesmo antes da semana do Carnaval, teve a finalização nessa quinta-feira. Os últimos 3 embargos infringentes que versavam sobre a confirmação ou não da condenação pelos crimes de lavagem de dinheiro de 3 dos condenados que tiveram, de toda forma, 4 votos favoráveis à absolvição. Essa semana, 2 tiveram confirmadas a sua absolvição em razão dos votos do ministro Teori Zavascki e também do ministro Luiz Roberto Barroso, que não integravam a corte lá em 2012, acabaram vindo em substituição aos ministros aposentados Jaires Brito e César Peluso e acabaram fazendo a diferença no julgamento dessa semana. Apenas um dos acusados acabou tendo a condenação confirmada também por maioria no plenário nessa semana pelo crime de lavagem de dinheiro e a repercussão também no caso da quarta-feira do caso Varig, um caso que há muitos anos se arrasta pela justiça e que nessa semana foi confirmada a votação no sentido de que é devida, sim, pela União a indenização em razão das perdas que acarretaram ao caso a Varig, a empresa Varig, quando do congelamento dos preços nas décadas de 80 até 90, precisamente de 85, outubro de 85 até 1992, com o Plano Cruzado. Karina, para a gente reforçar, então, o principal argumento que foi apresentado foi no sentido de que haveria uma responsabilidade da União em relação à situação da Varig pelo fato de que ela era uma concessionária, ela não poderia competir em igualdade de condições com as outras empresas aéreas à época do plano econômico. Exatamente. O principal argumento trazido seria um desequilíbrio econômico e financeiro que teria sido causado nesse contrato de concessão que a Varig detinha, porque ela não competiria com as outras empresas no mercado da mesma forma. No contrato de concessão, existem cláusulas específicas que devem ser cumpridas e que, por isso, alegou-se durante toda a tramitação do processo, e isso vem desde longa data, ganhando nas primeiras instâncias a Varig, dizendo que por força desse ato normativo, de decretos e principalmente deste plano cruzado, que foi de outubro de 85 até 1992, o congelamento das tarifas teria prejudicado de forma drástica o seu equilíbrio econômico e financeiro e que teria levado, portanto, às consequências que a Varig experimentou, vindo à bancarrota de toda forma. Então, argumenta que a União teria sido responsável por essa circunstância ocorrida na Varig e, portanto, busca-se a indenização por essa responsabilização em razão desse ato legislativo do decreto que criou o Plano Cruzado. Pois é, acabou se transformando, de certa maneira, até, né, Karina, num debate doutrinário a respeito da questão da responsabilidade da União nesta situação. E os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram, na sessão da quarta-feira, que a empresa aérea Varig deve, sim, ser indenizada pela União pelo congelamento de tarifas há 27 anos. A empresa aérea alega perdas econômicas por causa do congelamento de preços de passagens aéreas por conta da inflação entre 1985 e 1992. Para o presidente do Supremo, o caso da Varig não é especial, já que a maioria das empresas teve prejuízos financeiros naquele momento. Por conta da impossibilidade de responsabilizar a União por prejuízo decorrente de ato legislativo, o ministro negou o pedido de indenização. A doutrina
sobre a responsabilidade civil do Estado é muito clara, no sentido de, em situações como essa, em que se alega que um ato, especialmente atos de natureza legislativa, que tenha abrangência, que tenha aplicabilidade a todos, a doutrina é no sentido de excluir a responsabilidade, não de afirmá-la. Por quê? Muito simples, porque esses atos, se causaram ou causam danos, eles não causam danos somente àquela pessoa, mas sim a toda a coletividade. E, no caso brasileiro, isso é muito claro. Os efeitos da inflação corroeram os recursos, a riqueza da maioria dos brasileiros. A conclusão que se impõe é: a pergunta, por que se indenizar apenas uma companhia, se todas as demais empresas brasileiras se submeteram aos efeitos dessa medida de natureza econômica? A única a votar antes do pedido de vista foi a ministra Carmen Lúcia, relatora da ação. Em maio de 2013, ela entendeu que a União deve indenizar a empresa aérea Varig. A ministra Rosa Weber e o ministro Luiz Roberto Barroso acompanharam integralmente o voto da relatora. O caráter geral das políticas econômicas não autoriza a União a descumprir cláusulas de contrato de concessão, em especial quando é a Constituição que exige a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Por sua própria condição, as concessionárias não têm a liberdade dos agentes econômicos para adaptar a prestação dos seus serviços à perda de receitas. E por essa razão, presidente, eu estou acompanhando o voto da ministra Carmen Lúcia integralmente e pelos mesmos fundamentos, razão pela qual não vi necessidade de ler mais longamente o meu voto. No mesmo sentido, votaram os ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. Para Lewandowski, a Constituição determina a responsabilidade objetiva do Estado. Em primeiro lugar, a responsabilidade do Estado por atos legislativos. É sim uma responsabilidade excepcional, depende de certos pressupostos, certos requisitos, mas que estão, como foi demonstrado, presentes nos autos. Em segundo lugar, também a tese que é pacífica, tranquila, quer na doutrina, quer na jurisprudência, da responsabilidade do Estado quando este causa um desequilíbrio econômico e financeiro no contrato de concessão, causando prejuízos aos concessionários. Parece-me que também está fora de dúvida nos autos, foi extensamente e irrefutavelmente comprovado. Mas a ministra Carmen Lúcia traz uma tese que me parece muito interessante, que, a meu ver, é um aspecto fulcral de toda essa discussão, que é exatamente o fato de que no Brasil se adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, e essa responsabilidade objetiva está plasmada com todas as letras na Constituição e tem como base o risco administrativo. O que significa isso? Significa que o Estado pode, perfeitamente, como resultado de uma atividade normal, legítima, lícita, causar danos a terceiros e ser responsabilizado por isso, independentemente de se perquirir a eventual culpa do Estado. Basta que se estabeleça, como se estabeleceu nos autos, o nexo de causalidade entre o dano e a ação estatal. E este nexo foi, a meu ver, e os votos majoritários assim o comprovaram, foi demonstrado nos autos por uma perícia judicial, e essa perícia não foi refutada. E nós estamos impedidos, em sede de recurso extraordinário, de revolver fatos e provas, isto é absolutamente sediço, é de conhecimento absolutamente normal e tranquilo nos meios forenses, sobretudo nessa Suprema Corte, e quando mais não seja,
este revolvimento de uma perícia judicial que foi convalidada nas instâncias inferiores ao longo do processo de conhecimento é vedada com todas as letras pela súmula 279 desta Suprema Corte. Por essas razões e adotando os argumentos dos eminentes ministros que me precederam, eu acompanho integralmente o voto da ministra Carmen Lúcia. O único a acompanhar o voto divergente do presidente do STF foi o ministro Gilmar Mendes. Se trata de medida que se aplica de maneira retilínea a todos quantos sofrem os efeitos das políticas públicas, neste caso, da política econômico-financeira. Repercute sobre oferecedores de serviços, sobre empregados, sobre empregadores, de forma bastante clara. E aí o ministro Joaquim chamava atenção para esse aspecto em matéria de responsabilidade civil do Estado. Não se cuida de, eventualmente, simplesmente repudiar a responsabilidade civil do Estado decorrente de ato legislativo, mas de aceitar a responsabilidade de forma singularizada, como se faz neste caso, em face de uma medida que se implantou e se adotou de forma geral. 3 ministros estavam impedidos de votar. Com o resultado, a União terá que indenizar a companhia aérea Varig. Bom, vamos fatiar o tema, portanto, com relação a esse julgamento. Vale lembrar que, como disse a reportagem, o voto da ministra relatora Carmen Lúcia ele foi apresentado em uma sessão anterior, quando do início do julgamento. Foi feito pedido de vista pelo ministro Joaquim Barbosa e foi apresentado justamente o voto vista nessa sessão plenária. Seguiram-se os votos. Esse último voto que nós vimos agora, do ministro Gilmar Mendes, foi justamente o voto que, acompanhando, foram vencidos. O voto divergente do ministro Joaquim Barbosa, apresentado na sessão desta quarta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. Karina, quais foram os argumentos apresentados ou considerados pelo ministro Joaquim Barbosa para divergir do posicionamento da ministra relatora Carmen Lúcia nessa questão da responsabilidade da União no caso Varig? Para o ministro Joaquim Barbosa, essa possibilidade de responsabilização da União em razão de um ato legislativo que, conforme o próprio ministro Gilmar Mendes bem destacou no seu voto, seria uma forma de se conter a inflação, que à época era galopante, mais de 20% ao mês, quando se congelaram os preços, quando os preços foram congelados com o plano cruzado, a tentativa era de diminuir essa inflação. Então, responsabilizar a União em razão de um plano que tinha esse objetivo, esse foco, não seria, no caso concreto, a posição mais adequada. Então, para o ministro Joaquim Barbosa e para o ministro Gilmar Mendes, não se poderia falar nesse tipo de responsabilização para garantir a indenização que a Varig buscava. E o outro argumento dele também, que foi bastante forte e contundente, é no sentido que faz até a gente parar para pensar, ou seja, os planos econômicos, eles não atingem apenas uma única empresa, segundo o ministro Joaquim Barbosa, ele foi bastante enfático, mas a todos aqueles que têm uma economia ativa, que trabalham de fato dentro dessa política econômica. Então, alegar a Varig de que, em razão dessa opção legislativa, os prejuízos decorrentes às perdas em razão desse plano teria sido ocasionado pela União, para o ministro Joaquim Barbosa, não convenciu e, por isso, ele julgava improcedente o pedido da Varig, julgando os recursos extraordinários tanto da União como do Ministério Público procedentes. Mas esse não foi o entendimento que prevaleceu. Prevaleceu o voto da ministra Carmen Lúcia, que foi proferido em maio de 2013, portanto, ano passado, e agora retorna-se essa ação ao plenário com um julgamento bastante, vamos dizer assim, favorável à Varig, que até chamou um pouco a atenção ao final do julgamento na quarta-feira, no sentido de que os ministros acabaram sendo aplaudidos em plenário em razão dessa decisão. Foi uma decisão por votação majoritária, 2 ficaram vencidos, mas acabou dando
vamos dizer assim, por vencedora a Varig nessa batalha judicial que já é travada há anos, mas confirmada aqui no Supremo nessa semana. Inclusive, foi uma decisão bastante debatida, porque a votação mesmo ela aconteceu, foi nessa sessão, a partir do voto vista do ministro Joaquim Barbosa. A própria ministra Carmen Lúcia, ela até pediu a palavra, o que é muito normal, muito comum quando da apresentação do voto vista, o relator apresenta o respectivo voto, havendo um pedido de vista logo na sequência, então não há o voto dos demais ministros. Quando se retoma aquele julgamento, o voto vista é apresentado e é muito comum que o relator peça a palavra para reforçar ou fazer observações ou reforçar o ponto de vista que foi manifestado na sessão anterior em que ele, relator, apresentou o voto e muitas vezes, principalmente naquela situação em que o voto é divergente, ele expõe novamente aqueles argumentos para que os outros ministros possam manifestar em relação a esses dois pontos de vista que a partir daquele momento poderão guiar os votos dos demais ministros. O que pode até muitas vezes levar não necessariamente a que um ponto de vista ou outro sejam os balizadores dos votos. Às vezes há outras interpretações que são colocadas. Pode até reajustar o voto, né? A gente vê muitas vezes ministro que já votou em sessões anteriores e que, diante da divergência apresentada por um colega, volta atrás em um ou outro ponto, reajusta o voto e acaba seguindo o que a divergência teria proposto. Então, isso é bastante comum, faz parte, como você mesmo diz, do princípio democrático previsto na nossa Constituição. E a decisão foi tomada na sessão plenária desta quarta-feira, portanto, em relação a este caso que chamou bastante atenção durante a semana no mundo jurídico. Embargos infringentes na ação penal 470, a expectativa que havia com relação à sessão plenária da quinta-feira, embora houvesse outros processos também na expectativa de julgamento na sessão plenária da quinta, mas toda a sessão foi dedicada exatamente à finalização do julgamento destes embargos infringentes, no caso relativos ao crime de lavagem de dinheiro. Os ministros absolveram 2 e mantiveram a pena de um dos condenados no ano passado, especificamente destes 3 que estavam na expectativa de julgamento destes embargos nesta semana. Breno Fischberg, ex-sócio da corretora Bônus Banval, teve a condenação mantida. Nos casos do ex-deputado federal João Paulo Cunha e do ex-assessor do Partido Progressista João Cláudio Genú, a maioria dos ministros entendeu que não houve a prática, especificamente no caso deste crime. Por maioria, o plenário do Supremo absolveu o ex-deputado federal João Paulo Cunha do crime de lavagem de dinheiro. O relator, ministro Luiz Fux, entendeu que o réu sabia da origem criminosa do dinheiro. Ele foi acompanhado pelos ministros Gilmar Mendes, Celso de Mello e Carmen Lúcia. Sendo tão próximo dos operadores do sistema criminoso, do desvio do dinheiro público e posterior branqueamento, resulta absolutamente inconsistente a versão de que o embargante de nada sabia. Outro fato relevante que o plenário destacou é o de que a movimentação financeira não deixou registros oficiais quanto à retirada em espécie pela senhora esposa do embargante. No sistema de registros bancários, restou indicada a própria SMPIB como titular do saque. Daí a dissimulação, daí, digamos assim, essa etapa da lavagem, que ela é composta de 3 etapas. Os documentos constantes, de folhas 227 a 235, do apenso 7, apenas foram obtidos, quer dizer, só se descobriu isso, conforme o plenário assentou, mediante busca e apreensão. Os elementos dos autos indicam que o ora embargante enviou a sua esposa para sacar o dinheiro, precisamente por saber que a engenharia delitiva proporcionada através do Banco Rural tornaria a operação invisível aos órgãos de controle. Bem por isso, o 15º denunciado ora embargante apresentou versões contraditórias sobre o evento. Inicialmente, alegou que sua esposa esteve no Banco Rural para tratar de pendências referentes à cobrança de TV por assinatura, folhas 10.697, e, posteriormente, alterou a explicação, sustentando que Delúbio Soares lhe remeteu a quantia com o fito de custear pesquisas eleitorais em Osasco. Interrogatório de folhas 15 e 432. Versão essa, relativa às pesquisas, que o plenário entendeu deveras inverossímil,
dada a grande distância temporal entre o recebimento da verba e as eleições municipais. Eu estou encaminhando a votação no sentido de negar provimento aos embargos infringentes do 15º denunciado ora embargante, mantendo a decisão do plenário. O ministro Barroso abriu a divergência, alegando que João Paulo Cunha não sabia sobre a origem ilícita do dinheiro e que ele sequer foi denunciado pelo crime de formação de quadrilha. Não há provas, na medida em que ele não integrava a quadrilha, nem foi denunciado por quadrilha, não integrava o núcleo político e não há nenhum elemento nos autos que demonstre que ele tivesse razões para saber da procedência ilícita daquele dinheiro, que vinha da agência que supostamente o teria corrompido. Por todo o exposto, conheço dos embargos infringentes na parte em que não perderam o seu objeto. Na parte conhecida, voto pela absolvição de João Paulo Cunha da acusação do crime de lavagem de dinheiro. Quanto à imputação de lavagem, tendo como delito antecedente a corrupção passiva, o fundamento da absolvição é a atipicidade da conduta, artigo 386.3 do Código de Processo Penal. Relativamente à imputação de lavagem de dinheiro, tendo como infrações antecedentes as movimentações financeiras fraudulentas no Banco Rural e o delito de peculato envolvendo o Banco do Brasil, a absolvição funda-se na ausência de provas suficientes para a condenação, artigo 386.7 do Código de Processo Penal. Alinho-me, assim, senhor presidente, à posição que foi adotada no julgamento anterior pelos eminentes ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. É como voto, presidente. Argumento que também foi usado pelos ministros Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Com a absolvição, o ex-deputado continuará cumprindo pena de 6 anos e 4 meses por corrupção passiva e peculato em regime semiaberto. Além de Cunha, João Cláudio Genu, ex-assessor parlamentar do PP, também foi absolvido pela maioria dos ministros pelo crime de lavagem de dinheiro. O tribunal, no caso de João Paulo Genu, reconheceu expressamente que ele era um mero intermediário. Não foi feita prova convincente, a meu ver, de que ele tivesse participado do esquema de montagem de lavagem de dinheiro e muito menos que tivesse ciência da ilicitude da origem desse dinheiro. De modo que não vejo razão para reler um voto mais longo, porque as teses são essencialmente as mesmas e, portanto, eu estou dando provimento aos embargos infringentes. Foram vencidos os ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia e Celso de Mello. Breno Fischberg, ex-sócio da corretora Bônus Banval, teve a condenação confirmada. Ele vai cumprir pena de 3 anos e 6 meses em regime semiaberto por crime de lavagem de dinheiro. Os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Marco Aurélio absolveram o réu, mas foram vencidos pela maioria. Karina, quais os efeitos concretos, portanto, para os embargantes neste julgamento que aconteceu na quinta-feira? Com relação a Breno Fischberg, nada muda, uma vez que foi confirmada a condenação. Apenas uma observação, embora ele tenha sido condenado pelo crime de lavagem a 3 anos e 6 meses de prisão, os ministros converteram essa pena em restritiva de direitos, a prestação de serviços e pagamento de multa e, portanto, então, houve essa conversão da pena, ele não vai cumprir pena no regime fechado, semiaberto, não, houve uma conversão desta pena. Em relação a João Cláudio Genu, como ele tinha sido condenado pelo crime de lavagem, ele não responde mais por esse crime, portanto, ele não deverá cumprir qualquer pena. E João Paulo Cunha, que além do crime de lavagem de dinheiro, também havia sido condenado por outros crimes, com essa absolvição nessa semana pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, por este crime de lavagem de dinheiro, haverá uma redução no cômputo total da pena pelo qual João Paulo Cunha foi condenado pelo Supremo em 2012. Isso significa dizer que, havendo uma redução da sua pena
para menos de 8 anos, e isso acontecerá de acordo com a decisão tomada essa semana, ele não cumprirá a sua pena aplicada no regime inicialmente fechado. Como ele já cumpre provisoriamente, de forma provisória, a pena por alguns crimes que já haviam transitado em julgado, não eram objeto de embargos infringentes, no semiaberto, portanto, ele vai continuar a cumprir pena nesse regime agora, já confirmado pelo Supremo, de que será um regime semiaberto e não fechado por conta desse desconto na pena total em razão da absolvição na lavagem de dinheiro. Nesta semana, então, apenas se confirmou a condenação de Breno Fischbeg, mais uma vez, havendo a conversão da sua pena privativa de liberdade em prestação de serviços alternativos e multa. Os últimos embargos infringentes sobre os quais havia expectativa de julgamento, portanto, na ação penal 470, destaque da semana, sem dúvida, nos julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Karine, e por aqui nós encerramos a nossa edição de hoje do Plenárias. Mais julgamentos durante esta semana que segue agora. Encontro marcado na próxima quarta e quinta-feira no Direto do Plenário ao vivo e no final de semana com Plenárias. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia conosco e continue aqui na TV Justiça.